Olá, é uma satisfação estar aqui com você nesse primeiro Congresso Brasileiro de Envelhecimento Saudável, Congresso Multiprofissional online, né? Esse tema é um tema muito caro para os dias de hoje, falar sobre o envelhecimento saudável e falar dessa relação envelhecimento saudável e multidisciplinariedade, né? Falar sobre isso é falar sobre longevidade, é falar sobre autonomia, é falar sobre independência nas atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. E hoje nós temos como objetivo passar pelas atividades a partir da ótica cognitiva, a partir dos domínios cognitivos, para entendermos o que é que podemos contribuir, a terapia ocupacional pode contribuir e agremiar a partir das intervenções das outras profissões, da fisioterapia, da psicologia, da nutrição, da odontologia, da medicina. O que é que a terapia ocupacional pode contribuir para o desempenho do cotidiano da pessoa com o engajamento das funções cognitivas, né? E as funções cognitivas sendo a mola propulsora assim, para o desempenho funcional. Isso só acontece, já digo de cara, isso só acontece a partir de todos os benefícios que nós recebemos, de todas as intervenções que esse idoso recebe, né? Então, o terapeuta ocupacional junta tudo isso, de todos esses ganhos e desemboca nas atividades do cotidiano, que é o que nós mais almejamos, que esse idoso tenha independência, que esse idoso seja funcional, que esse idoso tenha autonomia, né? E é isso que nós vamos caminhar. Vou abrir aqui nossa apresentação. Me chamo Igor Daniel, sou terapeuta ocupacional com pós-graduação em gerontologia e neuropsicologia, e o nosso tema é reabilitação cognitiva funcional. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós temos hoje no Brasil uma média de idade bem maior do que nós tínhamos a Idade Média. Veja aí, né? Na Idade Média nós tínhamos a média de vida era cerca de 34 anos. 2015 nós tínhamos, olha só, 75 seria a longevidade estaria em 75 anos, na média 75 anos e 5 meses. 2020 nós estamos beirando os 80 anos, né? 79 anos e 9 meses, né? Então você veja que também isso acontece pelo desenvolvimento da saúde, da qualidade de vida. O idoso vai conseguindo, o ser humano vai conseguindo ser mais longevo. E aí, uma preocupação, que é uma preocupação, talvez o centro da nossa preocupação na questão do que tange a envelhecimento saudável, é a funcionalidade. Porque, veja, acima de 65 anos, esse mesmo público alega mais de 50% dos idosos reportaram uma deficiência que interferiria na funcionalidade e 30% relataram que tinha uma deficiência grave, que terminava o limitando funcionalmente. Aí com 80 anos a coisa aumenta, né? 75% reportaram ao menos uma deficiência interferindo na funcionalidade e 50% já referiram uma deficiência grave. Você está vendo que a gente está tendo mais tempo de vida, porém a gente já chega as disfunções estão chegando em média um pouco antes dos 60, né? Se elas já estão alegando uma certa disfuncionalidade, então a gente já tem as limitações mais apresentáveis nessa faixa etária. Mas como nós vamos caminhar para a cognição, vamos ter que ver como é que estão as estruturas cerebrais. É importante nós pensarmos nisso,
para entendermos e aqui focarmos mais no envelhecimento saudável, que também tem perdas de ordem cognitiva, diferente das perdas patológicas, que são mais severas. Mas existe perdas a gente vê a partir mesmo das estruturas cerebrais, né? Olha, o peso do cérebro reduz em 10% entre 20 e 90 anos. O córtex pré-frontal sofre as maiores alterações volumétricas durante o processo de envelhecimento normal, com redução de 5% por década a partir dos 20 anos. O declínio do hipocampo se acentua por volta dos 60 anos. Então, estruturalmente, você já vê uma redução das estruturas cerebrais. Mas, para a gente entender melhor, vamos definir aqui cognição e funcionalidade. A cognição, em linhas gerais, faz referência a tudo que está relacionado com conhecimento, a acumulação de informações que adquirimos através da aprendizagem ou experiência. A aprendizagem no sentido mais amplo, até aprendizagem sensorial, visual, perceptiva, tudo isso é aprendizagem. O cérebro vai arquivando essas informações. Você aprendeu sensorialmente o que é quente e frio, você distingue as cores, porque você aprendeu visualmente isso. Então, a cognição se relaciona com todos esses arquivamentos que nós fazemos, tanto explícitos como implícitos. E a funcionalidade, segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, abrange todas as funções do corpo em relação ao engajamento e participação nas atividades. Você é funcional se você tem, não é só que a sua estrutura é sadia, não é só que seu sistema, qualquer um dos sistemas, sistema nervoso, sistema digestivo, seja integral e funcione plenamente, mas ele está dentro do meio, né? Então eu sou funcional, eu tenho capacidades físicas funcionais, mas eu preciso estar engajado, né, e participando das minhas atividades. Então essa é a definição de funcionalidade, onde eu tenho de um lado as funções íntegras, mas preciso que essas funções estejam em relação, em engajamento com as atividades do meu cotidiano. Aqui só para a gente entender, a partir do envelhecimento sadio, o que é que a gente já tem de alteração cognitiva, né? Você vê aqui que a atenção sustentada, a concentração, ela mantém-se preservada. Porém, o idoso tem mais dificuldade de selecionar alguém que está falando no meio a muita gente falando, perceber rapidamente o que é que ele precisa encontrar em meio a muita coisa ali. Então ele tem essa dificuldade. A memória episódica tende a declinar, principalmente por dificuldade na codificação e evocação livre, mas o reconhecimento apresenta-se mais preservado. É muito comum você ver o idoso dizer, eu sei quem é, mas não lembro o nome. Então ele reconhece, mas ele não evoca o nome. Essa fruta aqui eu já comi muito na minha infância. Ele reconhece, mas não lembra o nome. Memória semântica e implícita tende a manter-se preservada, conhecimento adquirido, né? E a linguagem, a habilidade tende a se manter-se preservada, o vocabulário aumenta, mas fenômeno da ponta da língua. Ele sabe como fala, às vezes aprendeu até uma outra língua, sabe como se pronuncia, só que a velocidade de raciocínio que a gente vai ver mais na frente, a evocação que a gente já acabou de ver, está na ponta da língua e ele não consegue se expressar. E funções executivas, algumas funções como memória operacional e velocidade declinam. Então, o idoso mais lento para responder, mais lento para agir, múltiplas tarefas para o idoso em tempo curto é complicadíssimo. O idoso
sadio, um idoso com demência, isso é pior ainda. E memória operacional é muito comum, não com muita frequência, mas o idoso quer pegar algo, uma pessoa, eu vou pegar a minha carteira no carro, uma pessoa passa por ele, conversa com ele chega no carro e não lembra mais o que é que ele veio pegar, porque ele não manteve essa informação persistente para conseguir ir lá e executar a tarefa. E aqui a gente vai fazer uma diferença importante sobre os 3 níveis de intervenção com relação à cognição, que é a estimulação cognitiva, o treino cognitivo e a reabilitação cognitivo-funcional. A estimulação cognitiva é uma prática mais ampla. Então, muita coisa pode ser suporte, pode ser estímulo cognitivo, que engloba diversas formas de exposição do indivíduo a diferentes aspectos do ambiente, tendo como resultado a manutenção ou aprimoramento do seu desempenho cognitivo. Ou seja, esse estímulo muitas vezes se usa para manter, para aprimorar esse desempenho. Esse estímulo pode ser estruturado ou não estruturado, pode ser uma atividade em grupo ou individual. É importante dizer aqui que toda intervenção de saúde, por exemplo, toda intervenção de saúde requer um certo estímulo cognitivo. Há uma troca de informação. O idoso está fazendo uma atividade com o fisioterapeuta pede para que ele conte, então ele começa a usar a área de cálculo e associado a isso ele está fazendo aquele treino, aquela atividade física que foi pedida a ele. Então ele precisa dividir a atenção nessas duas coisas e ele precisa se coordenar a esse respeito, raciocinar sobre esses dois movimentos. Então ele está fazendo um estímulo cognitivo. Quando ele raciocina e vai tendo uma percepção sobre o seu rosto, sobre a forma de ele falar, deglutir, se expressar, ele também está está tendo estímulo cognitivo de reaprendizagem para uma execução da mímica do rosto, da execução da deglutição. Então ele está tendo trocas de informação ali. Aqui nós estamos fazendo um processo de estimulação cognitiva, porque eu estou evocando conceitos para socializar com vocês e vocês estão aqui absorvendo, arquivando essas informações, fazendo associações, fazendo análise, fazendo julgamentos e conseguindo fazer as suas compreensões necessárias, né? Então, não deixa de ser, todas essas atividades não deixam de ser estimulações importantes, estimulações que ajudam e favorecem as várias áreas cognitivas, certo? E aqui eu vou citar algumas atividades não estruturadas que são importantes para serem incrementadas na rotina do idoso. Uma boa leitura é importante, escrita, novas tecnologias, aprender uma coisa nova. Aqui a gente poderia trazer até aprender um instrumento musical, né? Uso de jogos, uso de atividades lúdicas, música. A música estimula várias áreas cerebrais importantes, relação interpessoal, grupos de amigos, conversas. Todas essas são estímulos cognitivos interessantes para o idoso, que você está vendo aqui que não só estimula as áreas cognitivas, mas também estimula áreas de ordem emocional, como o sistema límbico, né? Estimula outras áreas. Treino cognitivo, aqui já muda um pouquinho mais de figura, né? É a intervenção estruturada com a finalidade de eliminar ou diminuir dificuldades cognitivas, em função do grau de comprometimento existente, ao prevenir sua ocorrência. Pode-se treinar habilidades específicas, bem como modular o treino para os diversos níveis e perfis de desempenho cognitivo, destinados a adultos e idosos saudáveis ou comprometimento cognitivo leve, ou como você queira chamar, transtorno neurocognitivo leve ou
transtorno cognitivo menor, né? Então, o treino cognitivo, a grande diferença é o foco. Então, eu tenho foco na prevenção, eu tenho foco em ganho de performance de uma determinada área. Então, eu começo a focar determinada área para que eu consiga resultados. Então, eu tento fazer uma mensuração estrita daquele domínio cognitivo e vou treinando para ver se há um ganho cognitivo. Então é importante, principalmente para o público que nós estamos falando, que são idosos saudáveis, né? Ou até mesmo com algum certo comprometimento cognitivo, mas ainda de ordem leve, porque os resultados são animadores com o treino cognitivo. E o que é reabilitar? Reabilitar é promover ao paciente sua recuperação ao nível máximo possível de adaptação física, mental e social, com o objetivo de reduzir o impacto de uma incapacidade ou deficiência e, dessa forma, proporcionar uma maior integração do indivíduo. O indivíduo precisa estar integrado. Vou pegar essa última palavra porque é importante. Ele se integra à sua vida, ele se engaja à sua vida. A reabilitação vai dar uma compreensão de si, até onde eu consigo fazer com autonomia, até onde eu preciso de suporte e até onde eu consigo desenvolver determinadas atividades sem perder o foco da interação do indivíduo com o meio dele, com o meio social, com o seu cotidiano, com tudo o que lhe envolve, sem ele se abstrair. Aqui é uma coisa importante a gente falar, porque o idoso, quando ele vai perdendo a performance, e não a capacidade, mas ele vai perdendo a performance de desenvolver determinadas atividades, é comum e até cultural de, às vezes, ele ir deixando de lado, deixando as outras pessoas fazerem por ele. É nesta hora que ele precisa ser motivado a fazer, a se engajar, e aí a começar a perceber que ele precisa fazer hoje de uma maneira nova, mesmo que ele precise em um determinado momento de um suporte de alguém. Mas ele não pode, nós profissionais de saúde precisamos promover isto, que, trocando em miúdo, sendo o mais simples possível, a gente não pode favorecer que esse idoso vá para o tudo ou nada. Se eu não consigo desenvolver na performance que eu tinha antes, eu não vou fazer mais. Não podemos deixar que isso aconteça, porque ele vai desengajando-se da sua vida e vai deixando a sua vida passar, né? E se permitindo ser assistido progressivamente cada vez mais pelos outros. E aqui o que é reabilitação cognitiva e funcional. O objetivo é desenvolver e aprimorar as capacidades cognitivas através de atividades que estimulem sua motivação para a resolução do problema. Primeiro, você desenvolve atividades, e a terapia ocupacional trabalha com atividades, é o seu instrumento de trabalho, para que ele tenha como primeiro o desejo de motivação de voltar para seu cotidiano, voltar para os seus problemas e ter essa motivação de resolvê-las, de enfrentá-las, mesmo com os limites acentuados. A característica principal é descobrir possibilidades de ajudar o paciente a viver melhor e desenvolver suas atividades, dentro de suas limitações, além de reduzir ou criar barreiras para o avanço da demência, com o uso de técnicas específicas. O idoso engajado no seu cotidiano, com técnicas e facilitações para que ele fique engajado no seu cotidiano, o engajamento será a maior barreira no processo demencial. O engajamento será uma maior barreira ao desenvolvimento desse processo demencial, porque ele está em estímulo cognitivo constante. Mesmo fora da intervenção terapêutica ocupacional, mesmo fora da intervenção de outros profissionais de saúde, ele está, a partir do momento que ele se engaja, ele tem uma rotina de vida, ele está em estímulo cognitivo constante. E ele está constantemente usando a sua
as suas capacidades nas funções que ele deseja desenvolver. Ele está sendo funcional, porque ele está até onde ele consegue desenvolver, né? Ele consegue fazer aquela atividade. Aqui um pouquinho para que vocês entendam a lógica de uma avaliação cognitiva funcional. Aqui a gente vai falar um pouquinho de idosos que não são não saudáveis, a questão aqui mesmo da demência e já um pouco do transtorno cognitivo leve. Mas veja, a gente começa com uma entrevista, uma anamnese, e no estágio 2 a gente faz um rastreio cognitivo inicial. Nesse rastreio é só para a gente saber o que é que pode estar bom e o que é que pode estar ruim, para a gente poder avaliar de maneira específica depois no estágio 4, nos domínios específicos. Mas daqui a pouco eu explico porque é só estágio 4. No estágio 3, depois que eu sei, no estágio 2, como é que está de maneira genérica as capacidades cognitivas do idoso, agora eu vou avaliar, fazer medidas gerais para entender como é que essa cognição está desenvolvida, está favorecendo que ele desenvolva suas ocupações. É o idoso que no estágio 2 não soube me dizer, se eu perguntei nomes de frutas, ele não soube me dizer, mas ele chega dentro da cozinha dele, ele nomeia todas. Então eu preciso saber como é que de maneira livre ele me responde, mas de maneira dinâmica aqui, com um estímulo visual, ele me responde, né? A partir disso, eu consigo ter uma análise um pouco mais aprimorada de quem realmente qual a área cognitiva, qual domínio cognitivo está bom ou ruim, e eu vou testar de maneira específica. Por isso, aqui explicando, por isso que o estágio 4 é o teste específico do domínio cognitivo. E o estágio 5, aí sim, eu vou testar qual as atividades ele tem alguma alteração, né? O idoso, em linhas gerais, o idoso saudável pode ter uma certa perda em atividades instrumentais de vida diária. Ele já tem dificuldade de administrar a casa, de administrar finanças. Ele tem dificuldade, por exemplo, se tem um animal, dos cuidados com esse animal, de administrar remédios. Então, essas coisas mais elaboradas, de dirigir um carro. E aqui eu preciso ver isso de maneira específica, qual dessas atividades essa cognição não está chegando para ele conseguir desenvolver. E muito importante o estágio 6, que é o ambiente dela. Às vezes o idoso tem todas as capacidades para tomar um banho, mas o ambiente não é seguro, então ele tem medo e ele pede ajuda. Se o ambiente fosse seguro, ele tomava o banho sozinho. Só para vocês entenderem como é que funciona o nosso pensamento e como nós conseguimos, como terapeutas ocupacionais, conseguimos angariar os ganhos que o idoso vai tendo na fisioterapia, o idoso vai tendo na fono, como é que a gente vai conseguindo angariar esses ganhos para o desempenho das atividades dele. Então, toda atividade que nós pensamos e projetamos para o idoso, ele caminha, sim, dentro desse painel de componentes de desempenho que a OTA, em 2012, nos deu de maneira sintética. Esse painel era maior, mas aqui foi feita uma síntese. Então, toda atividade humana, ela tem um ou mais desses componentes, às vezes mais acentuado um para o outro e tudo mais. Então, o idoso, um determinado idoso tem uma força muscular para caminhar, mas sua casa no primeiro andar, ele tem que subir escada, né? Então já tem uma certa limitação de equilíbrio, já tem uma certa limitação na articulação do joelho, já não consegue fazer tanto, mas para que ele consiga desenvolver, ele não precisa só de funções de componentes físicos, ele tem que ter a percepção visual,
ele tem que ter uma percepção espacial dali, ele tem que raciocinar, ele tem que ter muita atenção nos degraus para não cair. Então estou falando aqui dos três primeiras colunas de componentes de desempenho, né? E aí o contexto de desempenho tem uma relação muito forte com o tempo e com o espaço, o ambiente. Então o idoso que corre, ele correr na areia é diferente dele correr na pista. Então é força, é tônus muscular, é alinhamento, é postura, é coordenação, mas o ambiente mudou. O ambiente mudou. Ele tem uma afeição por isso, então você está mexendo com os componentes afetivo e social, né? Ele gosta muito de ir à missa, ir à igreja, então isso desperta a atenção dele, lá ele usa muito a linguagem. Então você está vendo que todas as atividades elas terminam mais ou menos dentro dessas colunas. Aqui é um modelo de intervenção aplicado também a idoso saudável, mas aqui a gente tange um pouco mais para a gente entender com idosos já entrando num processo demencial. Você tem cognição compensatória e funcionais e ambientais. Cognição compensatória é assim, rapidamente para a gente entender, você foca em áreas cognitivas, domínios cognitivos que estão bons para favorecer o que está ruim. E o outro o inverso, né? Aqui a gente fala um pouquinho mais, por exemplo, o modelo funcionais e ambientais, aprender atividades funcionais específicas. A abordagem neurofuncional é maximizar processos de memória procedimental. Então você repete muito para ver se aquele idoso aqui com demência, ele aprenda, né? E abordagem em capacidade cognitiva, engajar o paciente nas etapas da tarefa que ele pode. Ele não tem não consegue mais desenvolver por causa de uma demência já severa, não consegue tomar banho sol. Mas quando você diz lave o tronco, ele sabe o que é tronco, ele lava. Você diz lave os braços, ele lava. Então ele precisa se engajar nas etapas que ele reconhece e que com voz de comando ele consegue executar, né? E o modelo cognitivo compensatório é a aquisição de estratégias do processamento, tais como a abordagem de tratamento em múltiplos contextos. O treino cognitivo, aqui um treino cognitivo dinâmico, onde você vai treinar, você pode fazer um treino cognitivo estático, onde você pode treinar o idoso com papel e caneta com outras atividades sobre a mesa, mas você pode dinamizar isto. E aqui, dentro de um contexto de vida, fazendo simulações dentro da vida do idoso para que se aproxime cada vez mais do cotidiano. E o treinamento de estratégias para o desempenho ocupacional diário. Aqui um idoso com um transtorno neurocognitivo leve tem um lapso mais frequente de memória, ou até mesmo aqueles que agitados, ansiosos, idosos saudáveis, mas que apresentam uma certa ansiedade, uma certa frenesi na vida. Vamos montar estratégias para lembrar do número de coisas que você vai fazer. Vamos botar um quadro aqui, todo fim de dia você vai colocar tudo que vai fazer amanhã, e aí vai colocando e vai montando estratégias como diário, como outras coisas, para que compense as dificuldades de arquivamento. Esse idoso, vamos supor, é um empresário, não tem mais aquela memória de antes, mas não está no processo demencial, é só a lentificação da evocação. Então ele precisa de estratégias para conseguir manter um ritmo dentro de ele administrar a sua empresa. Então ele precisa que monte para continuar o desempenho que ele tinha, né? E aqui é uma coisa muito importante, e mais do que nunca nesse tempo de pandemia, nosso grande aliado no favorecimento do idoso é o cuidador.
Então o cuidador ele é a extensão de todas as intervenções de saúde. Ele precisa ser o nosso grande parceiro. E muitas vezes nós esquecemos o cuidador. O cuidador ele precisa estar situado em onde você está querendo chegar. Ele precisa estar situado no processo terapêutico para que ele também se engaje e ele entenda a sua parcela de colaboração. O cuidador profissional e o cuidador familiar. Então, 3 coisas que a reabilitação pensa no cuidador, porque a reabilitação pensa no contínuo. Não é intervenções típicas, pontuais, uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Não, é o contínuo. É rotina, é ganho de atividades, é performance. Todo esse contínuo das 24 horas desse idoso, né? Claro, eu estou falando assim, mas às vezes as pessoas acham que o idoso vai ficar cheio de atividades. Não, ele tem de uma certa, tem os momentos ociosos, tem os momentos de descanso, tem dentro do ritmo de cada idoso. Isso é muito personalizado. E a reabilitação, a diferença da reabilitação fortemente para o treino cognitivo, um dos pontos que mais difere, tirando todos os outros que aí distancia, é a personalização. É a visão do temperamento do idoso, dos gostos do idoso, tudo muito focado para conseguir fazer com que ele se engaje no seu dia a dia. Então, para que haja esse contínuo, eu preciso dar informações sobre a patologia, se o idoso tem patologia, ou sobre as perdas mesmo, que é normais no envelhecimento humano. Relacionando as perdas estruturais com déficit funcionais e as alterações comportamentais. Então aqui a gente lembra da pessoa com demência, mas também nós temos, às vezes, alterações, frustrações, porque o idoso, o papai, mamãe, não consegue mais desenvolver com a mesma performance determinada atividade, né? Orientação e treinamento, tanto relacionados aos cuidados diários, como às técnicas de resolução de problemas. É bom que a gente encare que a gente tem uma pessoa que está entrando num processo de declínio. E muitas vezes nós precisamos saber a melhor forma e treinar a melhor forma de lidar com elas. É muito comum a gente escutar de familiares de filhos que têm pais com demência, que às vezes eles dizem assim, o pai pergunta uma coisa, ele disse, aí o filho faz, papai, você já me perguntou isso aí quantas vezes? E aí o pai vai frustrando-se e vai perdendo o interesse de conversar com aquele filho. Às vezes os valores daquele pai são diferentes, os valores e os hábitos e os hobbies são diferentes do filho. E o pai ou a mãe está na casa do filho e fica um pouco inibido de poder desenvolver essas atividades porque, enfim, está na casa do filho. E começa a reduzir a sua rotina, as suas capacidades. E aí que a gente precisa treinar a família para que ela entenda que é fundamental que esse idoso tenha uma rotina, tenha de maneira contínua uma boa performance das suas atividades, das suas áreas de interesse e tudo mais. Suporte, grupo de apoio, rede de familiares, trocas de experiência, técnicas de gerenciamento de estresse. Vou começar por esse último que é importante. Às vezes a gente vê familiar, um filho que cuida dos pais e às vezes esse processo do cuidar gera tanto estresse que eles não sabem nem lidar com esse estresse e às vezes descontam nos seus pais, né? Terminam sendo rudes, sendo grosseiros e não conseguem, até porque só tem eles muitas vezes, sair um pouco para gerenciar mais esse estresse, como diz o ditado, tomar novos ares e deixar outro dar suporte.
sempre orientar bem essa conversa aberta familiar para que distribua um pouco as competências da família no auxílio ao idoso. Isso é importante. A troca de experiências, muitas vezes o que vai fazer a família e os cuidadores se engajarem e fizerem determinada atividade com o idoso é você partilhar experiências importantes para com ela. Olha, isso aqui dá certo, assim, assim. É uma experiência que a gente já tem dessa maneira. Né? E aí tem também os grupos de apoio, como o Abraz, que faz grupos de treinamento para idosos. E as redes de familiares, os familiares que se apoiam mutuamente. É verdade que a atividade é valiosa para todas as pessoas, mas a atividade é especialmente importante para para a pessoa disfuncional, porque suas oportunidades de se engajar com sucesso em uma atividade é limitada. É por isso que os terapeutas ocupacionais têm sempre usado a atividade como método de tratamento e por isso continuaremos a fazê-lo. Cláudia Ellen, uma terapeuta ocupacional que sempre destacou a atividade como nossa ferramenta de trabalho. Só sabe a importância de você desenvolver uma atividade até mesmo simples, independente, quem já perdeu a capacidade, a funcionalidade de desenvolvê-la. Por isso, é muito importante a empatia de nos colocarmos no lugar do outro para entendermos como é que isto está acontecendo dentro dele. Muito obrigado pela oportunidade. Tenham vocês um bom congresso. Aí está meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo. Mas vamos juntos favorecer com que esses idosos cada dia mais possam se engajar nas suas atividades, possam manter as suas capacidades e manter assim a sua autonomia. Um grande abraço a todos.